Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito ainda, faça a sua inscrição aí, acione o sininho das notificações, deixe o like aí para fortalecer o canal e também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais aí para nos ajudar, dar essa mãozinha aí para o nosso canal crescer ainda mais. Hoje nós vamos estar estudando a lição na classe dos jovens, na classe dos jovens, a lição de número 3. Seja muito bem-vindo também, você que já é inscrito em meu canal e já acompanha o meu conteúdo. Então, classe dos jovens, lição 3, José, resistir à tentação é possível. Então, o título aí da lição, ele já é sugestivo, né? Já é uma afirmação e essa afirmação tem base bíblica. É possível resistir à tentação. O texto principal: ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Gênesis 39, versículo 9. O resumo da lição: quando temos temor a Deus, entendemos que é possível, pelo Espírito Santo, resistir às tentações. Então, é uma verdade, né, que é incontestável. Temos também a nossa leitura bíblica em classe, que está em Gênesis 39, do versículo 7 até o versículo 20. Você pode pausar o vídeo, fazer a sua leitura se você ainda não fez, porque isso é muito importante. A leitura bíblica, ela é o embasamento da lição. A base da lição, o fundamento da lição é a leitura bíblica, tá bom? Então é muito importante que você realize a leitura bíblica. A lição, ela está dividida em 3 pontos, como de costume: as dificuldades de um jovem de Deus, Egito, o lugar da tentação, e por fim, Egito, o lugar da restauração. Então nós vamos estar vendo a história de José, né? A título de introdução, na lição de hoje veremos o exemplo de José, um jovem que resistiu à tentação e foi grandemente recompensado por Deus. Eu parto do pressuposto que você já conhece a história de José, mas se alguém não conhece, talvez é um jovem novo convertido. José foi um jovem enviado para o Egito como escravo, foi tentado ali a ter relações sexuais com a esposa de Potifar, recusou, venceu a tentação e foi recompensado por Deus. Então a lição vai girar em torno da história de José. E no decorrer da lição nós vamos dando os pormenores aqui da nossa aula. Então vamos lá para o primeiro ponto: as dificuldades de um jovem de Deus. Subtópico 1, um filho nascido em uma casa dividida. Então nós temos a família de José. Jacó, ele foi casado com 2 mulheres e tinha 2 concubinas. Então, ele teve destas 4 mulheres, né, muitos filhos. Então, ele tinha que dividir a sua atenção, o seu amor entre 4 mulheres e os demais filhos, né, que ele tinha. Então, esse era o ambiente da casa onde José havia nascido. Era uma família dividida, né? Geralmente havia intrigas entre as mulheres de Jacó, muitas vezes por causa dos filhos, e também havia muito desentendimento na família de Jacó. Então, José, ele nasce
e vai viver, obviamente, no meio desse conflito. E esse conflito, ele é resultado da poligamia, né, que era permitida por Deus, mas nunca foi a vontade original de Deus para o casamento. A vontade original de Deus para o casamento nunca foi a poligamia, mas sempre a monogamia, né? Um homem e uma mulher unidos em casamento. Porém, por causa de muitas tradições e principalmente por causa do pecado, Deus ele permitia, né, essa prática até certo ponto. Depois, mais para frente, conforme a revelação de Deus foi sendo revelada através das Escrituras, Deus regulou o casamento original, que é entre um homem e uma mulher, tá bom? Então, esse primeiro ponto, nós vimos que José ele nasceu numa casa dividida. Subtópico 2, um filho detestado por seus irmãos. Jacó, ele amava a José de uma forma diferente. Você vai abrir a sua Bíblia aí, em Gênesis capítulo 37, melhor dizendo, e o versículo 3 vai dizer o seguinte: E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui, o amor de Jacó, de Israel, para com José era maior, ele amava mais o José do que os seus outros irmãos. Na verdade, isso não é bom, né? O pai e a mãe, eles não podem ter predileção por um filho específico, porque isso pode causar revolta nos outros filhos, é o que aconteceu no versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos, que o seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então, esse amor excludente de Jacó, exclusivo para José, provocou o ódio dos seus irmãos. Tá? Então, isso não é bom. O pai e a mãe aqui, é lógico que essa é uma classe de jovens, mas já fica a dica, né, de quando você se casar, quando você tiver filhos, ou se porventura tem algum adulto assistindo a aula, né, porque é um tema muito interessante nesse trimestre dos jovens, eles podem ter algum adulto assistindo. Se você é pai, não cometa o mesmo erro de Jacó. É lógico que os demais irmãos de José, eles eram desobedientes, né? Eles, como diz no linguajar bem comum do interior, né? Eles passavam raiva em Jacó. Porém, eles eram filhos de Jacó e eles também precisavam ter a atenção do pai. Subtópico 3, um filho fora de casa. Então, o distanciamento dos membros da família pode abalar o convívio. Então, como Jacó, ele tinha que dar atenção a essa família grande, né? 4 mulheres, e também os outros filhos, né? Jacó teve 12 filhos homens e uma filha chamada Diná. Então, ele teve que dar atenção para todos esses filhos. Então, isso provocou o distanciamento de muitos, porque Jacó não estava dando a atenção necessária para todos os filhos. Isso provoca o distanciamento, né? E isso levou os irmãos de José a resolverem tirar ele do convívio da família. Então, o que eles fizeram? Eles venderam ele para o Egito, que nós vamos ver no próximo ponto. Então, eles, por raiva, por ódio de José, seus irmãos o venderam, né, para o Egito. Você pode conferir isso em Gênesis 37, versículo 28. E passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram
e alcançaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Então, o ódio dos irmãos levou o distanciamento de José da sua família. E agora nós vamos para o ponto 2, para ver como que foi isso. Porém, se você tem algum comentário aqui nesse ponto, alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que nós vamos interagir com você. Então vamos para o ponto 2, ponto principal 2, Egito, o lugar da tentação. Então agora ele vai ser vendido, que é o subtópico 1 aí, escravo na casa de Potifar. Então quando José ele chega no Egito, ele é comprado por Potifar, né? Ele é comprado por Potifar, que segundo Gênesis 39, versículo 1, ele era o capitão da guarda do exército de Faraó. Um homem muito influente no Egito. Então, Potifar comprou José como escravo e levou José para sua casa. E mesmo sendo escravo, é aqui que eu quero que você entenda, moço, moça, mesmo escravo, Deus era com José, estava na vida de José. Olha o versículo 2 do capítulo 39 de Gênesis. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio, ou seja, na casa de Potifar. Então ele estava lá como escravo, ele não era um preso ainda, mas era um escravo, e mesmo assim Deus era com ele. E aí, nós temos aqui a palavra próspero, é tsalar. Tsalar, em hebraico, significa obter sucesso, conduzir a um bom resultado. E ser próspero, na visão judaica, nem sempre era sinônimo de riqueza, sinônimo de terras, de bens, de servos, de escravos, de camelos, né? Ser próspero, até que uma das palavras hebraicas traduzida como próspero ou prosperidade, melhor dizendo, é shalom. Shalom significa também prosperidade, não somente paz. É como o costume da gente entender shalom como paz, né? Mas a palavra prosperidade para o judeu era ter uma vida abençoada, ter filhos, uma família abençoada, lógico que também ter bens, mas prosperidade remetia mais à tranquilidade, a bem-estar, a um sucesso pessoal, familiar, do que a riqueza. Então, a prosperidade na vida de José, ela parece não ser a mesma pregada hoje nas igrejas. Tá? Por quê? Porque prosperidade bíblica nem sempre tem a ver com riqueza. Abre a sua Bíblia aí comigo, Lucas, capítulo de número 12, versículo 15, Lucas 12, 15, Jesus diz assim: E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, e porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então olha para você ver, ó. A vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Ou seja, nem sempre a pessoa é definida como próspero pela riqueza. Às vezes ele é rico, mas ele não tem paz em casa. Ele é rico financeiramente. Ele não tem saúde, ele não tem um bom convívio familiar. Às vezes ele vive em conflito com a família, brigas e afastamento, família dividida. Isso não é a verdadeira prosperidade, tá bom? Subtópico 2, a tentação ocorrida. Então José, ele era um jovem inteligente, um bom administrador, e José, ele também era um jovem de boa aparência. O que chamou a atenção da esposa de Potifar, porque José vivia ali na casa de Potifar, né? Às vezes Potifar saía
para exercer sua função, e ele ficava ali tomando conta da casa, então ele tinha muito contato com a esposa de Potifar. E a Bíblia diz que lá em Gênesis 39, versículo 6, o finalzinho do versículo 6 diz assim: e José era formoso de aparência e formoso à vista. Então ele era um homem de boa aparência. E aí o 7 vai dizer assim: e aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Então a beleza de José chamou a atenção da esposa de Potifar. E uma informação muito importante no versículo 10 é a seguinte: e aconteceu que, falando ela a cada dia José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela, estar com ela, aconteceu que, falando cada dia a José. Isso quer dizer que todos os dias, ou praticamente todos os dias, a esposa de Potifar apertava José para que ele deitasse com ela. Ela tentava seduzi-lo para ele se deitar com ela. E essa tentação era diária. Eu não sei, a Bíblia não revela por quantos dias ela tentou isso até mentir, né? Até ela partir para cima dele, ele fugir e ela mentir sobre ele e ele ser preso. Eu não sei quantos dias, mas a Bíblia diz que cada dia ela chegava em José: eu quero me deitar com você, e assim a tentação foi apertando a vida de José, né? Chegando mais perto. E aí o subtópico 3 diz: a tentação resistida. Então José, ele venceu a tentação, mesmo que todos os dias a mulher de Potifar o tentava, ele venceu. Mas por que ele venceu? O segredo está em Gênesis 39:9. O segredo de José vencer a tentação está aqui. Olha o que a Bíblia diz: ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Agora olha o finalzinho do versículo: como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Você pode ver que nesse versículo José, ele não fala que o pecado seria contra Potifar, lógico que seria, mas ele cita acima de Potifar, ele estaria pecando contra Deus. Tem um outro texto que ele diz, como eu vou pecar contra o meu Senhor, porque ele vedou você, ele me deu acesso a toda a casa, mas você ele vedou, não posso ter relações com você. Então José, ele conseguiu vencer por um simples não, né? Por um motivo: a altura. Ele temia a Deus. Então eu deixo aqui, jovem, este parêntese, né, para você. Você só vencerá a tentação se você colocar Deus acima de tudo. O temor a Deus, se você tiver temor a Deus, pode vir a tentação, pode vir diária sobre a sua vida, que você vai vencer. Mas o temor de Deus tem que estar em primeiro lugar. Ok? Então terminamos aqui esse segundo ponto. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e nós vamos interagir com você. Então vamos para o ponto 3, Egito, o lugar da restauração. Então o Egito foi o lugar da tentação, mas o próprio Egito vai ser o lugar da restauração. Então, o preço da fidelidade. José, ele negou-se à tentação, ele negou-se a deitar com a esposa de Potifar. Ok? Mas aí ela mente, né, faz um escândalo lá, mente, e José é preso injustamente. Então ele paga um preço alto pela sua fidelidade. E aqui nós podemos fazer
jovem, uma outra aplicação para a sua vida e para a minha vida também. Sempre que nós vamos dar testemunho diante de Deus, da fidelidade a Deus, da nossa fidelidade a Deus, nós poderemos sofrer e pagar um preço por isso. Às vezes é uma zombaria do grupo que quer forçar você a pecar contra Deus e você nega e eles vão zombar de você. Mas se isso acontecer, não ceda à pressão do grupo. Não ceda à pressão do grupo. Então ele pagou um preço, foi preso, mas mesmo preso, é aqui que é outra coisa interessante, né? Gênesis 39 e 21. Mesmo preso, você pode ver que no versículo 20 ele está no cárcere. Mesmo preso, a Bíblia diz assim: o Senhor, porém, estava com José e estendeu ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Então, mesmo na prisão, Deus estava com José na casa de Potifar, Deus estava com José na prisão. E aí vem a recompensa da fidelidade. Então, José honrou a Deus com seu testemunho. Agora, Deus honrou José pelo seu testemunho. Olha que coisa interessante. José honrou a Deus com o testemunho que deu. E Deus honrou José pelo testemunho que ele deu e pela sua fidelidade. Lá em Gênesis 41, você já conhece a história dos sonhos de Faraó, né, que José interpreta os sonhos. E aí lá no capítulo 41, versículo 41, diz, né? Disse mais Faraó a José: vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Olha a recompensa aí, ó. Versículo 42, e tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir de vestes de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Então, aqui está a recompensa, né? Quando José interpreta os sonhos e ele dá um conselho para Faraó: escolha um homem para administrar o Egito e guardar 1/5 da produção. E Faraó fala: onde nós acharíamos um homem como você? Então, ele colocou José como governador do Egito. Isso foi a recompensa, a honra que José recebeu por honrar a Deus. E você, jovem, e com você não é diferente. Se você honrar a Deus na escola, na faculdade, aonde você estiver no seu convívio social, Deus vai te honrar com certeza. E para encerrar, fuja da aparência do mal. Então a Bíblia nos orienta a nos abster da aparência do mal. Em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, né? Abstende-vos de toda aparência do mal. Isso quer dizer o seguinte, né? Se você não deve se aproximar de algo que vai ser uma tentação para você. Nós aprendemos lá na primeira aula que a tentação não é pecado, mas ela pode levar ao pecado. Então, nós precisamos, não só você jovem, mas todo cristão precisa abster-se de estar em lugares, em ocasiões que remeta a uma tentação. É muito melhor você não ser tentado do que ser tentado. Se você vencer a tentação, glória a Deus por isso. Mas é melhor não ser tentado, o risco é menor. Então, abstenha-se, né, de estar em lugares que vão testar a sua fé. É lógico que vai ter hora que você vai ser obrigado e a sua fé vai ser provada. Isso é bíblico. Mas que isso seja natural. Não você procurar a tentação com as suas próprias mãos. É isso que o texto está dizendo aí, ok? Se você tem alguma pergunta aqui nesse ponto, algum comentário, pode deixar aqui, nós vamos interagir com você. E nós vamos para a conclusão da nossa aula com um pequeno texto. Permaneça firme diante da tentação. Você, moço, moça,
Permaneça firme diante da tentação. Honre a Deus e Ele te honrará, com certeza. Tá bom? Espero você na próxima aula, tá bom? Lição 4 na próxima semana. Esperamos por você para aprendermos a palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.